Defesa do deputado, o senhor defendeu aqui os réus e acusados da invasão dos prédios dos três poderes em 8 de janeiro, falando sobre individualização de pena, né? E eu já ouvi entrevistas do senhor que o senhor falou que eles são presos políticos. Eu queria entender, o senhor citou hoje o Anderson Torres, eu queria saber exatamente quem são esses presos políticos, se eles incluem o Roberto Jefferson, que atirou na Polícia Federal, se eles incluem o Daniel Silveira, que ameaçou claramente os ministros do Supremo, e se a individualização de pena é tão importante, como é que você faz para individualizar a pena de uma turba de 5 mil pessoas que estão dispostas a invadir os prédios para chamar as Forças Armadas para dar um golpe no país? Conrado, na verdade, não é individualização de pena, é individualização de conduta e individualização de provas, isso, certo? Certo. No Estado Democrático de Direito, se eu for acusar você de um crime, eu não posso dizer assim, o Bernardo estava lá no Roda Viva, algumas pessoas bateram numa pessoa, então logo o Bernardo tem que responder o processo. Posso fazer isso? Não, mas é exatamente o que está acontecendo nesse caso. Houve uma acusação em que a tese do Ministério Público foi: estavam todas as pessoas juntas, umas incitando o comportamento das outras, logo todas devem ser responsabilizadas. Ou seja, estava passando lá, foi pega, estava lá por qualquer razão, foi pega, estava lá com pautas diferentes, foi pega, estava lá contra a violência, e imagens das câmeras de segurança mostraram que tinha pessoas buscando evitar qualquer dano, qualquer atentado. Do prédio, deputado. Peraí, Vera, só deixa eu concluir. Então, o que você precisa fazer? Você precisa dizer o que cada um fez, e você tem câmeras de segurança para você fazer isso, para você individualizar o que cada um fez. Nunca na Lava Jato a gente acusou qualquer pessoa sem ter uma individualização da conduta, sem ter provas individualizadas. Isso é exigido pela lei. Isso é básico exigido pela lei. Quando você não tem isso, você tem uma prisão ilegal, você tem um procedimento ilegal contra aquelas pessoas. Você jamais admitiria que você ou qualquer pessoa que você ama seja objeto de uma acusação sem uma individualização da conduta e sem uma individualização das provas que dizem respeito ao fato. Esse é o ponto específico de divergência. Isso não pode acontecer, isso está errado. Anderson Torres ficou preso 4 meses sem acusação. Conrado, o prazo para alguém ficar preso sem acusação é de 1 mês. Aí você tem mais um prazo ali de 5, 10 dias para você oferecer uma acusação. Pode a pessoa ficar presa 2 meses? Não. 3 meses? Muito menos. 4? Menos ainda. Se a gente fizesse isso na Lava Jato, a gente responderia a um processo por abuso de autoridade, seria condenado e afastado. Então veja que enquanto as pessoas ficam discutindo supostos excessos da Lava Jato em cima de interpretação da lei, dizendo está um pouquinho para cá, está um pouquinho para lá, as pessoas estão coando um cisco e engolindo um camelo, engolindo uma trave quando existe excessos em que a lei não está aqui discutindo onde está a lei. A lei ficou lá atrás. Veja o caso ainda do Daniel Silveira. Discordo do que ele fez, ele tinha que ter sido cassado na Câmara dos Deputados pelo que ele fez, é um absurdo o que ele fez. Agora, o caso dele não era uma discussão sobre excesso de liberdade de expressão. Se fosse, os ministros seriam certos. O caso dele era uma discussão sobre limite de imunidade parlamentar, que está lá previsto expressamente na Constituição Federal. Ele não praticou nenhum ato para além das palavras. E aí uma discussão de compreensão de imunidade parlamentar. Pode ou não condenar? E mais, você teve um processo conduzido em coisa aí de 3, 5 meses, extremamente célere, diferente dos processos da Lava Jato, que estão lá sem condenações há anos e anos e anos. Volta e meia sai daqui uma absolvição, uma condenação, como teve do Collor, como teve de um ou outro, volta e meia, mas nunca um processo rápido como foi o do caso do Daniel Silveira. E uma condenação, uma pena maior do que aqueles corruptos do Mensalão, que desviaram 100 milhões de reais quando o crime de Daniel Silveira foi, a acusação dele, a condenação foi por palavras, não foi por atos. O que é mais grave? Não tem aí uma quebra absoluta de proporcionalidade? Tem. E aí vem o indulto a Daniel Silveira. E mais uma vez, não se trata, na maior parte dos casos, de você discutir o que está certo e de errado, mas sim você dizer se está sendo coerente. Porque o problema é que quando a pessoa é incoerente, ela decide A num caso, em outro caso igual ela decide menos A, você passa a dizer qual é a razão pela qual ela está decidindo. Claro. Tem uma razão que não está expressa. E aí veio, só para concluir, veio um indulto do Temer no final de 2017, que perdoava a pena de 80% dos criminosos. Vários criminosos corruptos beneficiados com esse indulto. Aí veio o Supremo Tribunal Federal, avaliou o indulto e disse: o poder discricionário do presidente da República é amplo, é restrito, não pode ser limitado, então não tem como derrubar esse decreto de indulto. Aí veio a graça em relação a Daniel Silveira, uma graça individual, que é o indulto individual, perdoou a pena, e aí vem a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo exatamente o contrário. Se você comparar os votos... Interesse pessoal.